Olá, irmãos. Estamos caminhando, estamos nos aproximando do fim dessa nossa série de mensagens a respeito da cruz de Cristo. Chegamos hoje à nossa penúltima mensagem. E o nosso tema de hoje é muito precioso. Vamos falar e meditar um pouco a respeito de justificação. De início, para nós começarmos a tratar a respeito desse tema, eu gostaria de ler com vocês dois trechos da Escritura. Ambos estão aqui no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 1, onde está escrito: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no capítulo 5, versículo 1, diz a Bíblia: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação e condenação são veredictos próprios de uma autoridade judicial, que emanam de um juiz. Por isso, ao tratarmos dessa imagem da salvação, você vai perceber que o pano de fundo mais adequado para nós entendermos justificação é o contexto de um tribunal. É um ambiente judicial no qual pessoas são condenadas ou justificadas, inocentadas, absolvidas. As epístolas de Paulo, e mais precisamente a carta de Paulo aos Romanos, é sem sombra de dúvidas o ambiente mais fértil para compreendermos a salvação sob a perspectiva da justificação. Contudo, como veremos hoje, essa ideia, esse conceito de justificação não é algo exclusivo do ensino de Paulo. Podemos encontrá-lo em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Até aqui, nessa nossa série de mensagens, nós temos contemplado a salvação por diversas perspectivas, né? Nós já olhamos para a salvação conquistada por Cristo na cruz a partir de duas perspectivas bem distintas. Primeiro, nós falamos de propiciação. Falamos dessa imagem, né? Por meio dessa imagem, nós entendemos que Deus encontrou uma solução, encontrou um caminho para, por meio do seu amor, desviar de sobre nós a sua ira. A propiciação nos revela, então, como Deus lidou com a sua ira por meio do seu amor para não nos punir com a sua ira, para não derramar sobre nós a sua ira. E como Deus fez isso? Lançando a sua ira sobre Cristo. Ele foi o sacrifício propiciatório pelas nossas vidas. Na propiciação, vimos que Jesus Cristo foi esse sacrifício necessário e suficiente para aplacar a ira de Deus, que de maneira santa e justa se manifesta contra todo pecado. Na segunda imagem da salvação, nós meditamos a respeito da redenção. E nesse quadro, nós vimos como a morte de Cristo, ali na cruz, foi um preço pago pela libertação do cativeiro imundo do pecado. A morte de Cristo ali na cruz foi um resgate pago por Deus para a nossa libertação. Então Deus nos comprou de volta para si com um alto preço, o preço de sangue, o sangue do seu próprio Filho. Na cruz, Cristo deu a si mesmo, derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, nos libertando assim da escravidão, do domínio do pecado. Agora, nós estamos prontos para contemplar a salvação a partir de uma das mais maravilhosas perspectivas reveladas na Bíblia, que é a justificação. Na redenção, entendemos que fomos libertos do domínio do pecado, porque fomos perdoados. Na justificação, porém, veremos que a obra de Deus vai além, porque, além do domínio, Ele também nos liberta da condenação do pecado, nos colocando em uma posição correta diante de si. É como os dois textos que lemos inicialmente dizem: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação nos livra da condenação do pecado e nos coloca numa posição correta diante de Deus.
livres da condenação do pecado, nós temos paz com Deus, porque fomos justificados mediante a obra de Cristo ali na cruz. No entanto, a afirmação de que Deus justifica pecadores não deve ser compreendida de maneira simplória e desinteressada. Pelo contrário, num primeiro momento, isso até deveria nos causar certo estranhamento, né? Porque, como assim o justo juiz está absolvendo pecadores culpados e aceitando-os em sua presença? Há alguns textos no Antigo Testamento que são interessantes a respeito desse assunto e a respeito de como Deus sempre lidou com a questão da justiça na Bíblia. Lá em Êxodo capítulo 23, versículo 7, está escrito que Deus não justificaria o ímpio. Ele é aquele que não justifica o ímpio. Em Deuteronômio 25:1, Deus é aquele que ordena que o justo seja justificado e o culpado seja condenado. E em Provérbios 17:15, ele diz que abomina o que justifica o ímpio e que condena o justo. Mas, então agora nós estamos afirmando que esse Deus, que sempre foi um Deus, um justo juiz, que velou pela justiça, por punir o culpado e absolver o inocente, esse Deus está agora justificando pecadores, livrando-os da condenação devida e colocando-os numa posição aceitável diante de si. Bem, isso precisa chamar a nossa atenção, porque há algo glorioso aqui e nós precisamos entender. Então, eu gostaria de pensar a justificação contigo a partir de 4 pontos. Primeiro, a fonte. Segundo, o fundamento. Terceiro, o meio. E quarto, os efeitos da justificação. Vamos então para o primeiro ponto dessa nossa jornada aqui a respeito da justificação. A fonte. Para analisarmos a fonte, da onde provém a justificação que Deus nos fornece, vamos dar uma olhada em mais alguns trechos aqui da Epístola de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, dizem o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há nenhum ser humano que se encontre por si mesmo numa posição, numa situação favorável diante de Deus. Aí mesmo, no capítulo 3 de Romanos, Paulo cita o livro dos Salmos para afirmar isso, essa nossa condição. Ele diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, do 10 ao 12. Por isso, a autojustificação não chega sequer a ser uma alternativa. O homem não pode se justificar diante de Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente o Senhor pode nos justificar. Isto é, somente Ele pode nos livrar da condenação e nos tornar aceitáveis em sua presença, nos colocando em uma posição correta diante dele. Somente Deus pode fazer isso. E a boa notícia é que Deus fez isso. Ele nos justificou. Aí mesmo em Romanos, capítulo 8, versículo 33, Paulo, em uma série de perguntas retóricas, em uma delas ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E então ele responde: é Deus quem o justifica. Mais ainda, o Senhor faz isso, Ele nos justifica de um modo surpreendente. Porque a Bíblia diz que Ele nos justifica gratuitamente por sua graça. Essa é a fonte da justificação. A justificação emana única e exclusivamente da graça de Deus. Isso significa que Deus não precisava nos justificar, porque nós não merecíamos. Mas Deus decide fazer isso
a partir do seu favor imerecido, que é a sua graça. A justificação é uma dádiva que recebemos de Deus gratuitamente por sua graça. Isso, irmãos, aniquila, destrói completamente toda vanglória, soberba e autossuficiência humana. Porque Deus nos justifica por sua graça, porque os nossos méritos não seriam suficientes para isso. A mensagem de que Deus nos justifica única e exclusivamente por sua graça quer dizer que nem todo o esforço humano seria capaz de alcançar essa posição correta diante de Deus. Então Deus decide nos dar isso de graça. É pela graça e não por méritos, para que ninguém se glorie, conforme está escrito em Efésios 2, versículos 8 e 9. O segundo ponto da nossa mensagem é o fundamento da justificação. Porque afirmar que somos justificados pela graça fala da fonte da justificação, da onde ela emana. Porém, não nos diz muito a respeito do fundamento sobre o qual a justificação é feita. Justificação diz respeito à justiça. Então, precisamos entender com base em que Deus justifica e justifica de maneira justa os pecadores. Nesse sentido, a expressão-chave que Paulo usa para nos mostrar, para revelar o fundamento da justificação é por seu sangue. Vamos ver isso lá em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, onde está escrito: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A justificação não é uma atitude leniente da parte de Deus. Ao nos justificar, o Senhor não está concedendo uma simples anistia. Pelo contrário, Deus nos justifica de um modo justo, porque Ele imputa os nossos pecados a Cristo. E por isso, Ele puniu Cristo ali na cruz, no nosso lugar. O sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, foi derramado por causa das nossas transgressões. Ele estava recebendo a nossa pena, a nossa condenação. Desse modo, o Deus que justifica pecadores continua sendo justo. Isso é o que nós vemos lá em Romanos 3, versículo 25, na segunda parte do versículo 25 e no versículo 26, onde Paulo trata a respeito dessa verdade. Ele diz: Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a primeira parte da justificação, é a primeira face da justificação. Nela nós entendemos que somos libertos da condenação, porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Porém, há uma segunda face, uma segunda parte da justificação que não pode ser desprezada. Porquanto, Jesus não só morreu, como ele também ressuscitou dentre os mortos. E é aqui que a nossa justificação se completa. Pois Deus não apenas lançou os nossos pecados sobre Jesus ali na cruz, mas também nos incluiu no Cristo ressurreto, imputando a justiça dele a nós. Existe então uma operação de dupla imputação. Deus imputa os nossos pecados a Cristo e imputa a justiça de Cristo a nós. Olha o que Paulo escreveu aí em Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Primeira face da justificação. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados.
Mas a segunda parte, Paulo diz, e ressuscitou para a nossa justificação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo explica melhor essa dupla imputação. Ele diz, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? É Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então veja, há duas faces da justificação. A primeira, na qual Deus faz Jesus pecado por nós, imputa o nosso pecado a Cristo, que não tinha pecado algum. E na segunda face, na qual Deus nos inclui em Cristo e imputa a nós a justiça perfeita daquele que foi o único homem justo que pisou sobre essa terra. O propósito de Deus não se completa apenas no perdão dos nossos pecados. Ele deseja ir além conosco. Ele nos coloca numa posição justa diante dele, por meio dos méritos de Cristo. Então, perceba uma coisa, os nossos pecados foram imputados a Cristo, foram colocados na conta dele, e a justiça de Jesus foi imputada a nós, foi colocada na nossa conta. Esse é o fundamento da nossa justificação. No entanto, devemos nos perguntar como ter acesso a isso? Como experimentar a liberdade da condenação e a dádiva de estar numa posição correta diante de Deus? Essas perguntas nos conduzem ao terceiro ponto, que é o meio da nossa justificação. E a respeito do meio, do intermédio pelo qual nós chegamos à justificação, eu queria ler 2 trechos da Bíblia com você. Primeiro Romanos, capítulo 3, versículo 27 e 28, onde está escrito: onde fica, então, o orgulho? Paulo pergunta. E ele mesmo responde: foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, o texto que incendiou o coração de Martinho Lutero no século XVI, Gálatas capítulo 2, 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A fé não é a causa, não é a fonte da nossa justificação, nem é o fundamento sobre o qual Deus realiza a justificação. A fé é o meio pelo qual nós temos acesso, pelo qual nós recebemos essa obra que já está pronta. Somos justificados pela graça, com base no sacrifício expiatório de Cristo, com fundamento no sacrifício de Cristo. Isso nos mostra que a justificação é uma obra exclusiva de Deus. Mas então nós somos chamados a receber tudo isso que já está pronto por meio da fé. Isso não diminui a importância da fé no processo da nossa salvação, de maneira alguma. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, nós sabemos. No entanto, é preciso entender que a fé não é bastante em si. Não somos salvos pela fé, mas sim por causa daquele em quem cremos. O grande poder não está na nossa crença, mas sim naquele em quem nós depositamos a nossa crença, a nossa fé, que é em Deus e no seu Filho amado. Abraão creu no Senhor, diz a Bíblia, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Desde sempre, a fé é o caminho, o meio que nos conduz à justificação que vem de Deus. Por fim, então, vejamos os efeitos da justificação. E esse é o quarto e último ponto da nossa mensagem. Lemos no início o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, onde está escrito que um dos efeitos da justificação é a paz com Deus.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ocorre porque somos justificados em Cristo, conforme está escrito lá em Gálatas 2,17. Isto é, nós somos unidos a Ele, fomos unidos a Cristo, fomos incluídos nele pela fé. E é isso que nos faz aceitáveis diante de Deus, porque agora, ao olhar para nós, Deus nos enxerga em Cristo. Assim, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque nele fomos justificados e fomos feitos justiça de Deus. Então, o grande segredo é estar em Cristo, é estar unido com Ele, é estar unido nessa santa comunhão por meio da fé. Ainda, dizer que somos justificados em Cristo aponta para o relacionamento pessoal com Ele, o qual, pela fé, agora nós podemos desfrutar. Fomos colocados numa posição correta diante de Deus, mas não para ficarmos parados na frente dele. Antes, Deus nos colocou em uma posição correta diante de si, para que pudéssemos desfrutar de um relacionamento vivo e intenso com o nosso Pai. Livres da culpa e da condenação, somos aceitos na presença de Deus para vivenciar a comunhão. Portanto, irmãos, a justificação é pela graça, está fundamentada na obra expiatória de Cristo, é aplicada a nós por meio da fé e nos conduz à comunhão com Deus. A maior expressão de uma vida justificada é o relacionamento com Deus, que produz transformação e obras de justiça, porque isso é o que glorifica o nosso Pai. Então somos justificados mediante a fé, independentemente das obras. Contudo, uma vez justificados, incluídos na justiça de Cristo, serão as obras de justiça a maior expressão da nossa nova condição espiritual. Não somos justificados pelas obras, mas para a prática de boas obras. Então nós concluímos nessa nossa mensagem de hoje que a justificação é uma das mais importantes doutrinas bíblicas, pois ela nos liberta da missão impossível de tentarmos nos justificar diante de um Deus santo. Você já parou para imaginar se você tivesse que fazer isso? Encontrar meios, encontrar argumentos para se justificar diante de Deus? Isso não seria possível. Não precisamos nos justificar diante de Deus. Não precisamos pagar penitência, fazer sacrifício por nossos pecados, suportar um karma ou etc. Porque Deus já nos justificou em Cristo. O nosso papel é crer em Deus e naquele que Ele enviou, o seu Filho amado Jesus. Conforme o próprio Senhor Jesus falou lá em João capítulo 6, versículo 29. Porque a justiça de Deus, disse Paulo, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1,17. Porém, como vimos, a justificação não apenas nos liberta do peso da condenação, como também nos conduz ao privilégio da comunhão. Deus não está mais irado conosco. A ira dele foi satisfeita na cruz e nós fomos justificados ali no Calvário. Portanto, nós temos paz com Deus. Precisamos desfrutar disso. Na nossa última mensagem, vamos continuar falando de paz e de comunhão com Deus, porque a última imagem da salvação que temos para contemplar nessa nossa série de mensagens é a imagem da reconciliação. Eu espero você, convido para que você esteja conosco até o fim. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, continue derramando graça sobre a sua vida, sobre a sua célula, em nome de Jesus.